morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos diante de um grande evento que marcou a história. E durante essa semana conhecida como a Semana da Paixão, Semana do Sofrimento e da Morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma semana então com um misto de horror, mas também de compaixão. E esse registro histórico que nós temos na Palavra de Deus deve nos encher de admiração, mas também de espanto. E isso é descrito então como um feito maravilhoso, que nós lembramos então de Cristo Jesus, aos quais passou por todo aquele sofrimento em nosso lugar. E tudo isso por causa dos nossos pecados, e sabemos que tudo isso é a causa também das nossas tristezas, né? O nosso próprio pecado. E temos então nessa Semana da Paixão o ato então da crucificação de Cristo morto, desse Cristo sepultado. E agora no domingo pela manhã, domingo de Páscoa, nós temos a viva esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Mateus capítulo 27, do verso 27 até o 44, nos mostra o registro desde a sua crucificação até o momento da sua ressurreição. E antes de entrarmos direto na ressurreição de Cristo, nesse Cristo crucificado, nós vamos observar também a tamanha extensão dessa realidade, né, do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A lista de tortura e escárnios por parte do soldado ela é terrível, né? E nem mesmo soldados ou selvagens brutais, no ápice da crueldade, poderiam ter aplicado piores torturas do que aplicaram em Cristo Jesus. A profecia dos servos sofredores lá de Isaías 53:3, que diz que ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então nos apresenta aqui o Cristo, o que ele haveria de passar, né? Já dizendo sobre a sua rejeição, sobre o seu desprezo, né? Sendo homem de dor e desprezado. E no ato então aqui dessa crucificação, até um pouco antes dessa crucificação, Cristo então tinha acabado de ser açoitado. Os açoites então ali desaceleraram o seu corpo, né? O chicote arrancaram seus pedaços de carnes, nervos e tal. E com essas feridas profundas, então Cristo foi entregue às mãos dos soldados, como um criminoso sentenciado à morte. Soldados então da corte ali começaram a escarnecer dele, desprezaram dele, né? Isso você vê lá em Mateus 27 ali. E depois a gente vê que zombaram dele, né? Dizendo sobre o reino dele, né? Tentaram vesti-lo como um rei ali. Teceram coroa para esse rei, mas uma coroa agora de espinho, né? Sobre a sua cabeça. Ajoelharam-se diante dele e diziam: salve-se ao rei dos judeus. Cuspiram nele. E a profecia de Isaías diz que como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. Bateram com um caniço na sua cabeça e finalmente vestiram então com as suas próprias vestes e levaram-no para ser crucificado. O modo de execução aqui, lento e cruel em Cristo Jesus, tinha ali os seus pulsos então perfurados com pregos, amarrados então em madeira, seus pés igualmente pregados ali no tronco principal da cruz. Depois que tivesse bem preso, então essa cruz era erguida e encravada ao solo. A pessoa ali pendurada até a dores e exaustão física trouxesse então ao seu fim, e isso de forma lenta, pois nenhum órgão vital aqui era atingido. Mas ele passava momentos de aflições, com pés e mãos feridos, e o corpo incapaz, né, de mover-se, levando então a respiração, e ele então vem a falecer aqui de asfixia. E quando o indivíduo demorava para morrer, eles quebravam então suas pernas, e aí então não conseguia mais respirar, ou também perfuravam ali o seu lado. E essa era a morte de crucificação.
a crucificação, olhando para essa paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, veio ao clímax ali com a sua morte na cruz. Né? Filipenses 2,8, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor, como vimos anteriormente, passou pelo sofrimento da cruz. Como vimos, ele foi rejeitado, desprezado. E as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, pouco antes da sua morte, foi Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Agora nós podemos entender o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi apenas um físico, apesar de ter sido extremamente cruel, mas um pouco antes da prisão de Cristo. O cálice da ira de Deus, não é? Cristo pede então para que fosse afastado dele. Sendo que nós deveríamos experimentar esse cálice da ira divina. Isso nos mostra como Cristo foi substituto, foi feito maldição por nós. E Cristo então aqui nos resgatou da maldição, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Naquele horrível momento, a iniquidade de todos nós foi posta sobre ele, e as suas últimas, sobre ele até as últimas consequências. Né? Todavia, então, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado, Isaías 53:10. Isso nos mostra a seriedade do pecado, como ele traz consequências para as nossas vidas. E o pecado, meus irmãos, ele é exclusivamente contra Deus. Ele afronta o próprio Deus, afronta a sua santidade, afronta a sua justiça, a sua verdade, afronta ele como Criador, que é infinitamente santo, que é poderoso para fazer eternamente, né? Aquele que o ofende em recusar e aceitar a sua misericórdia e perdão. O pecado então é tão grave, não é? E que as consequências são terríveis. E a consequência desse nosso pecado, a gente olha para o sofrimento de Cristo lá na cruz, né? Sendo seu corpo ali então moído ali por causa do nosso pecado. Né? Então a gente olha para Cristo Jesus e ele ali então clamando Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Dito que o próprio Deus havia desamparado Cristo e ele morre em nosso lugar. E essa morte de Cristo Jesus ali, ela saldou completamente toda a nossa dívida. A morte satisfez então as justas reivindicações da santa lei de Deus para com aquele então que fosse o justificador do ímpio. A morte de Cristo foi então uma completa expiação, propiciação pelo pecado do homem. Não houve ninguém, nem poderia haver, não é? Mas ninguém, somente a morte do nosso substituto legal, Cristo Jesus. Somente Cristo, como nosso substituto legal, poderia apaziguar a ira de Deus. E ele foi então que cumpriu em nosso lugar. E ele cumprindo em nosso lugar, diz a palavra que o véu do templo se rasgou. O rompimento do véu proclamava então aqui o fim dessa lei cerimonial, a sua obra completa, a sua utilidade acabou, né? Desde o momento que Cristo morreu. Então não havia necessidade mais de um sumo sacerdote, a não ser o próprio Cristo. Não haveria mais necessidade de aspersão de sangue no propiciatório terreno, mas nem a oferta de incenso, nem o dia de expiação, pois o verdadeiro sumo sacerdote tinha aparecido, o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha sido morto e o verdadeiro propiciatório havia sido revelado. Cristo tendo oferecido em nosso lugar como sacrifício perfeito, obtido então eterna redenção às nossas vidas. Trouxe o fim da escuridão, trouxe o fim do mistério, pois o Evangelho de Cristo Jesus foi revelado neste momento. E quando a gente olha para esse próprio Cristo Jesus, não é? Há uma grande questão ainda que nos garante a todos esses que creem no Filho de Deus, o próprio Cristo Jesus, que ele foi sepultado, nós também somos sepultados com ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós também ressuscitaremos com ele, e seremos vivificados pelo seu Espírito. E há, meus irmãos, uma grande importância na ressurreição de Cristo. Cristo Jesus ressurreto dentre os mortos é verdade fundamental para o cristianismo. A ressurreição de Cristo é o selo, é a pedra angular da grande obra da redenção que ele veio efetuar. A
o ponto máximo ali, o clímax da sua redenção ali, é mostrar então que toda a vida do Senhor Jesus Cristo aqui, ela então aqui tem o seu ponto máximo na sua ressurreição. É a prova então coroada que ele pagou a dívida, que ele propôs pagar em nosso lugar, em nosso favor. A ressurreição então é para nós a justificação. Romanos 4, 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo testifica que ele é o verdadeiro profeta. Se Cristo jamais tivesse saído daquela sepultura, jamais teríamos o nosso resgate inteiramente pago. 1 Coríntios 15, 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas agora, com a ressurreição de Cristo Jesus, os crentes agora são verdadeiramente regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Cristo não somente morreu por nós, mas ele também ressuscitou por nós. E a importância então dessa ressurreição para o Evangelho. O Evangelho está baseado nesses fatos. O Salvador morreu, mas hoje ele vive. O sepultamento de Cristo prova a realidade da sua morte. Cristo verdadeiramente morreu, realmente ele morreu. Ele desceu ao Hades, desceu à sepultura. E temos ali a lista de testemunhos que viram a realidade também agora da sua ressurreição. Maria Madalena, não é? Ali nós temos em Mateus 28, de 8 a 10, Marcos 16, 9 e 10. Vemos também outras mulheres ali com ela, não é? O próprio Pedro, lá em Lucas 24, 34. Não é? Os discípulos ali no caminho de Emaús, os demais discípulos. Temos ali também os discípulos do Mar da Galileia que viram os apóstolos e mais de 500 testemunhas. Testemunharam também a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem, meus irmãos, a ressurreição não há evangelho, pois Cristo é o próprio evangelho, as boas novas de salvação. E nós somos gratos então por essa verdade maravilhosa do evangelho, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tão clara e plenamente provada através então das suas testemunhas ali. E a importância da ressurreição de Cristo para nós hoje. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é falso o nosso testemunho, é falso a nossa fé. Não temos expectativa nem esperança para o futuro. Lá em 1 Coríntios 15, 13 a 19 diz: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, no qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecem nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança não se limita a essa terra, mas ela é eterna, não é? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram estão mortos no sentido literal da palavra, sem esperança de ressurreição. E nós que estamos vivos, apenas dignos de pena, porque se a gente pensa que Cristo não ressuscitou, não tem ressurreição futura para nós. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo nos mostra que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Cristo Jesus nos garante que seremos ressuscitados juntamente com Ele. Glória a Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo sempre foi verdade, cativante e motivadora para a vida da igreja. E aí a gente diz: Maranata, vem nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira então mais clara e possível, o nosso Senhor está vivo. E Ele vai voltar para nos buscar. E foi durante a celebração da Páscoa, meus irmãos, que Cristo Jesus ele foi condenado, Ele foi crucificado, Ele foi morto e Ele foi sepultado.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos vitoriosamente e gloriosamente. Ele derrotou a morte, triunfou sobre a morte. E hoje nós temos então esperança em Cristo Jesus. Pois não caminhamos então para um entardecer sombrio, mas nós caminhamos para uma manhã gloriosa e eterna da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não caminhamos mais para a sombra da morte, mas nós caminhamos para receber um corpo agora em glória, semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo Jesus ressuscitou. E hoje comemoramos essa esperança, a esperança da vida e da salvação em Cristo Jesus ressurreto. Ele ressuscitou. Por isso, nós temos então a viva esperança. E hoje, nesse domingo de Páscoa, nós devemos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele foi moído, condenado, crucificado, morto, desceu ao Hades, desceu à sepultura, foi sepultado mesmo. Mas ao terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte, nos garantindo a esperança de que aonde Ele está, estaremos nós com Ele. Então, meus irmãos, que essa viva esperança seja fincada no seu coração, lembrando que Cristo Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para nos dar vida, e vida eterna em Cristo Jesus. E assim nós vamos orar agradecendo a Ele, porque o nosso Senhor ressuscitou. Glória a Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu do nosso Pai eterno toda a ira do cálice de Deus em nosso favor. O preço, ó Pai, pelo nosso pecado foi pago em Cristo Jesus. Mas, ó Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, não permaneceu ali na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, vencendo o próprio diabo, esmagando completamente a cabeça da serpente, para que nós pudéssemos ter vida. E vida eterna em seu nome, porque é Ele quem pagou o preço, Ele que foi o nosso substituto legal. Cristo Jesus, morto e ressurreto. Glória a Deus por isso, queremos exaltar a Deus o teu nome, porque é graça e misericórdia do Senhor em nosso favor. E assim pedimos, ó Pai, que o Senhor avive a tua obra em nossas vidas, para que possamos viver olhando para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos afastando, ó Deus, do pecado, mas fortalecendo uma nova vida, uma nova esperança em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. E assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, Criador e Consumador de todas as coisas, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor aplique em nós as verdades do Evangelho e derrame a sua graça dia após dia sobre as nossas vidas e sobre a vida de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Cristo já ressuscitou. Deus abençoe. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz